Olá amigos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para contar algumas histórias para você. O que eu quero falar hoje é sobre um fato que aconteceu em abril de 1945. A Batalha de Fornovo de Itália. Mas antes disso, eu quero pedir para você ir lá no nosso canal, Coronel Telhada, canal do YouTube, se inscrever no canal, para quem não é inscrito ainda, deixar o seu like, porque nós precisamos de você nos acompanhando e nos apoiando, tá bom? A Batalha de Fornovo de Itaro aconteceu de 26 a 29 de abril de 1945 e teve praticamente a participação de toda a primeira divisão de infantaria brasileira, contando com o 1º Batalhão, o 6º RI, que era o primeiro RI no Rio de Janeiro, o 6º RI de São Paulo e o 11 RI de Minas Gerais. No final da Segunda Guerra Mundial, as tropas brasileiras da Força Expedicionária Brasileira estavam na Itália, lutando na Itália, praticamente há quase um ano, porque eles chegaram em julho de 1944 e já no final da guerra, em abril de 1945, estavam já ao norte da Itália e foram avançando e conseguiram cercar uma divisão de infantaria alemã. No dia 28 de abril, com as tropas alemãs já cercadas, praticamente o exército alemão estava derrotado, ele não tinha mais como resistir. E os brasileiros avançavam e cercaram todas as vias de fuga que esses alemães poderiam sair. Antes de desferir um ataque a Fornovo, o coronel Nelson de Mello, comandante do 6º RI, considerando o conjunto de informações acerca do inimigo, enviou uma mensagem ao comando alemão intimando-o a render-se incondicionalmente, a fim de poupar sacrifício inútil de vidas. As tropas brasileiras atacaram Fornovo, mas o general alemão Otto Freder Pico, que era o comandante da 148ª Divisão, com mais de 15 mil homens, resolveu não contra-atacar. Mais tarde, por volta das 22 horas do dia 28 de abril, os 3 oficiais inimigos, 3 oficiais alemães, inclusive o Major Kuhn, chefe de Estado-Maior da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, cruzaram as linhas na região de Gaiano, sendo logo encaminhados ao posto de comando do 6º Regimento de Infantaria, onde fizeram os tratativos para a rendição da divisão alemã. Já no dia 29 de abril, por volta das 13 horas, pintou na estrada, viu-se ao longe na estrada, próximo ao sul da ponte Escodonha, já foi avistado o início da tropa alemã que avançava para se render. Imagine a situação, uma tropa imensa, onde você olhava, você perdia de vista aquela tropa que vinha andando em direção às tropas brasileiras para se renderem. Inicialmente chegaram 13 ambulâncias alemãs com mais de 80 feridos graves. Eles foram de imediato passados para as ambulâncias brasileiras e socorridos para o hospital mais próximo. Em seguida chegaram mais 8 ambulâncias com mais soldados feridos, mas não tão graves, que vinham todos sentados. Esses soldados também foram resgatados pelos brasileiros e encaminhados ao hospital mais próximo. Por volta das 17 horas, a testa da coluna alemã começou a se apresentar, chegando então os soldados propriamente dito, armados, em fileira, muitos deles cantando, porque era uma rendição, mas era uma tropa em condições de combate. Então muitos deles avançavam cantando, e uma coisa que foi observada pelos brasileiros, apesar da tropa estar com fardamento bem usado, o fardamento estava limpo, a tropa alemã estava barbeada, os soldados vinham com boa disposição e, como eu disse, alguns deles até cantando. Foram aprisionados pelos brasileiros 14.779 soldados. Foi a única vez na história que uma divisão inteira se rendeu, se entregou a uma outra divisão, e foi justamente a divisão brasileira. Então esse é um fato que muitos brasileiros desconhecem, que uma divisão alemã em condições de combate, ao final da guerra, cercada pelos brasileiros, resolveu se render totalmente a essa tropa brasileira. Isso foi motivo de elogio não só dos exércitos que estavam na Itália, do exército americano, mas é um motivo de orgulho para todos nós da nossa história militar brasileira, saber que as nossas tropas agiram tão brilhantemente. Nesse combate que precedeu essa rendição, foram mortos 5 soldados brasileiros e mais de 50 ficaram feridos. Foi uma representação do povo brasileiro, de todas as suas etnias, de todas as cores, de todas as condições sociais. Foi o povo brasileiro que esteve na Itália representando o povo brasileiro e trazendo a liberdade para o mundo. Isso é muito importante. Os jovens têm que entender que se não fossem esses soldados, nós não teríamos a liberdade que nós temos hoje. Então, vamos sempre reverenciar
no final do mês de abril, dia 29, dia 30 de abril, com uma rendição de Fornovo de Taro, a rendição da 148ª Divisão de Infantaria. Um abraço, lembrar sempre faz bem e evite que a gente cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado. Grande abraço a todos.